E aí pessoal, tudo bom? Seguindo com o estudo da lição da Escola Sabatina, hoje é segunda-feira, 22 de dezembro. O título da lição: Com sinceridade e verdade. Aqui, seguindo a leitura do capítulo 24, os versos 14 e 15 dizem assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa passagem tão conhecida, pronunciada aqui por Josué, tá no capítulo 24, no verso 15. E, como eu disse, o título da lição, Com sinceridade e verdade, e vem trazendo para a gente aqui essa pergunta: o que Josué pediu aos israelitas, o que significa servir ao Senhor com integridade e com fidelidade? Eu entendo, baseado já em tanta coisa que a gente estudou, baseado nesses versos aqui, eu entendo que servir ao Senhor com integridade e com verdade seja com sinceridade, adorar o Senhor de verdade, não apenas dizer que adora, não apenas dizer que é cristão, mas viver uma vida de temor ao Senhor e não uma vida de medo constante, mas uma vida em que você possa deixar com que Deus guie os seus passos mesmo. Em vários momentos da nossa vida, a gente percebe quando você está deixando coisas do mundo te influenciar. Então, quando você percebe, quando Deus fala ao seu coração, você precisa entender a vontade dele e querer viver de acordo com essa vontade. E aqui no comentário da lição diz: o apelo de Josué era duplo. Israel deveria temer o Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Temer o Senhor não significa viver em constante medo e insegurança emocional. Ao contrário, refere-se à reverência e ao temor que resultam do reconhecimento da insondável grandeza, santidade e infinitude de Deus, por um lado, e de nossa pequenez, pecaminosidade e finitude do outro. Temer a Deus é ter a consciência constante da magnitude de suas exigências, um reconhecimento de que Ele não é apenas nosso Pai Celestial, mas também nosso Rei Divino. Nós também precisamos ter o cuidado, porque apesar de querermos viver em santidade, de querermos viver sem pecado, é impossível para a gente viver sem pecar. Então a gente tem que ter aquele cuidado de não é, a palavra talvez não seria decepcionar, ou entrar em depressão, ou aquela preocupação porque não conseguimos, mas é de termos a fé e a confiança de que Deus está sempre conosco e aptos a nos perdoar, a conduzir as nossas vidas. No entanto, como aqui a lição sugere, ao orarmos ao Senhor, também precisamos orar com fidelidade, com sinceridade, ao pedirmos perdão pelos nossos pecados. Se nós não arrependemos dos nossos pecados, é necessário que a gente peça a Deus que nos ajude a arrepender dos nossos pecados, para que os nossos pedidos sejam sinceros. Não adianta eu falar assim: Senhor, obrigado por esse dia, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. É necessário eu reconhecer as minhas falhas, eu pedir perdão a Deus por essas falhas específicas e pedir poder do Espírito Santo para que me corrija e me ajude a ter o desejo de não cometer mais esses pecados. E a lição ainda diz assim, depois de trazer alguns termos aqui do original bíblico, o termo tamim e o termo emet, para dar significado aí às palavras integridade e verdade, vem trazendo aqui algumas explicações a respeito dessas palavras. Aqui fala assim: alguém fiel é confiável e fidedigno. Basicamente, Josué estava pedindo a Israel que mantivesse a mesma lealdade a Deus que Deus,
havia demonstrado com o seu povo ao longo da história. Não se trata apenas de conformidade externa com suas exigências, mas daquilo que vem do coração. Nossa vida deve refletir gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. É assim que nós, hoje, também devemos nos relacionar com Jesus. Você é grato por alguém que já fez alguma coisa por você, alguma coisa importante, que você, assim, ficou muito satisfeito com essa pessoa? Que você gostaria de retribuir de alguma forma? Você já teve esse sentimento por alguém? Agora imagina uma pessoa dar a vida por você. Imagina em uma situação em que um bombeiro salva alguém de um fogo, ou que alguém salva o outro que está ali afogando, ou que alguém salva uma outra pessoa das mãos de um bandido, resgata. Imagina a gratidão que essa pessoa não teria pelo seu Salvador. Agora, nós, sendo pecadores, imagina a gratidão. Pensa na gratidão que nós temos por obrigação, nós que somos cristãos, que aceitamos o sacrifício de Jesus por nós. Pensa na obrigação que nós temos de amar a esse Deus maravilhoso, que fez tudo o que fez por nós, né? Tem até aquela música assim, que se nós duvidarmos do amor de Deus por nós, de que Deus guia as nossas vidas, é só a gente lembrar de que no passado Ele empoeirou seus pés e entregou a sua vida numa cruz em favor de cada um de nós, né? Se isso não é motivo para que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, o que seria? Talvez, se nós não amamos, apesar de tudo que Ele fez, talvez a nossa percepção de salvação, de eternidade ou de nós mesmos como pecadores esteja equivocada. Então nós precisamos entender a cada dia, né, a nossa situação, a nossa condição, o nosso salário, né, qual seria a nossa recompensa se não fosse por meio de Jesus, e entender o que Ele fez por cada um de nós, né? Então que nós possamos meditar cada vez mais nisso e com sinceridade e verdade adorar esse Deus verdadeiro e dizer assim como Josué disse: eu e a minha casa serviremos a esse Deus maravilhoso. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por mais este ensinamento, por mais o estudo da Tua Palavra, da lição da Escola Sabatina. Te pedimos que a cada dia nos ajude a entendermos melhor o Teu plano da salvação para cada um de nós. Nos ajude também a compreendermos a nossa situação como pecadores que somos, e que a única maneira que temos para a nossa vida, para a eternidade, é através do Seu sacrifício. E por meio desse sacrifício, que o Senhor nos ensine e nos ajude a aceitá-lo, que nós também sejamos íntegros, fiéis, sinceros, adoradores do Senhor. Dá-nos o Teu perdão, guia-nos segundo a Tua vontade, oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo. Tchau.